Bem-vindos ao Docs Episteme. Hoje temos mais um episódio do bloco Sociologia em Casa. E o tema de hoje será Taylorismo e Fordismo. O conceito de mais-valia talvez seja o mais importante dentre os desenvolvidos por Marx. Com esse conceito, Marx demonstrou uma desigualdade estrutural. Para produzir as mercadorias, o trabalhador se submete a uma relação na qual o seu trabalho é explorado de forma cada vez mais intensa. Para entender como se dá a produção no capitalismo, é necessário compreender as grandes transformações produtivas, o que podemos chamar de reestruturação produtiva, revolução tecnológica ou, nas palavras do pensador marxista italiano Antonio Gramsci, como uma forma de revolução passiva. Para iniciar a discussão, vamos pensar nas seguintes questões. Por que é sempre necessário desenvolver a produção da indústria? Por que a produção sempre precisa ser incrementada em termos tecnológicos e gerenciais? A indústria automobilística foi, durante o século XX, o símbolo máximo da modernização. Alguns estudiosos se referem ao século XX como a civilização do automóvel. Não é à toa que os dois mais importantes modelos de produção industrial levam o nome de fábricas automobilísticas, onde foram experimentados e pioneiramente implantados. Na imagem vemos o pátio de uma indústria automobilística de Detroit, Estados Unidos. Perfil Antonio Gramsci. A teoria política de Antonio Gramsci pode ser considerada uma das mais notáveis e profundas do século XX. Gramsci nasceu em Ales, na ilha mediterrânea da Sardenha, região autônoma da Itália, em 22 de janeiro de 1891. Filho de Francesco Gramsci e Giuseppina Marcias, destacou-se desde cedo pelo brilhantismo intelectual. O jovem Gramsci iniciou sua prática política e intelectual escrevendo em jornais e participando do movimento socialista na Sardenha, e depois em Turim, em 1920. Foi um dos criadores do L'Ordinari Nuovo, uma revista socialista que ganhou a aceitação de milhares de leitores. Além de escrever sobre as condições de trabalho e da vida proletária na Itália, Gramsci traduziu e publicou textos de Lenin, 1870-1924, e outros intelectuais comunistas. Mesmo desfrutando de imunidade parlamentar por ter sido deputado eleito pelo Partido Comunista Italiano, PCI, Gramsci foi preso em 1926 pelo regime fascista de Benito Mussolini. Transferido para várias prisões, nelas permaneceu por quase 10 anos. Morreu em 1937, pouco depois de ter encerrado seu período de liberdade condicional. Ainda que a sua vida na prisão tenha sido marcada por enfermidades, Gramsci escreveu, entre 1926 e 1934, suas principais obras, publicadas como Cadernos do Cárcere, 1948. Embora esses escritos tenham como tema central a análise da sociedade italiana, seus princípios de teoria política se caracterizam como gerais no contexto das sociedades capitalistas. Os conceitos de hegemonia e de revolução passiva sintetizam um pouco de sua produção intelectual, que ainda hoje é uma das mais lidas, atuais e relevantes. Ao longo do tempo, a produção industrial teve grande desenvolvimento. A produção manufatureira do século XVI e XVII, realizada com poucos recursos tecnológicos, seguiu-se no século XVIII a introdução da maquinaria, que fez aumentar vertiginosamente a produtividade, como veremos adiante. No final do século XIX e no começo do século XX, com a utilização de formas de gerência taylorista e de produção fordista, até a produção toyotista nos anos de 1960 e 1970, podemos constatar uma extraordinária transformação da produção industrial. A transformação industrial tem como objetivo central aumentar os lucros capitalistas. Para isso é necessário, ao mesmo tempo, aumentar a produtividade e controlar o coletivo de trabalhadores. A introdução de tecnologias não é um processo neutro, atende aos interesses das empresas e das indústrias. A substituição de uma máquina ultrapassada por uma mais eficiente não só aumenta a produtividade, isto é, a quantidade de mercadorias produzidas, como amplia o controle sobre os trabalhadores. Vejamos um exemplo histórico: a primeira Revolução Industrial.
Antes dela, a produção, mesmo que já sob a lógica da propriedade privada do capitalista, era em grande medida controlada pelos trabalhadores. Aqueles trabalhadores ainda conseguiam determinar o ritmo da produção, porque conservavam o saber fazer. Com a introdução da máquina, o trabalhador perdeu o controle do ritmo da produção, que passou a ser ditada pela máquina. Ou seja, a máquina incorporou algumas técnicas de produção que pertenciam aos trabalhadores, submetendo o trabalhador coletivo a exercer tarefas mais simples. Aumentar a produtividade pode parecer positivo, dado a grande quantidade de produtos à disposição da sociedade. Porém, não é isso que está em questão. Com a introdução da máquina, o trabalhador perde o controle sobre seu trabalho e sobre o conjunto dos trabalhos realizados. Com isso, sua capacidade política se enfraquece, pois seu trabalho pode ser facilmente substituído. Se a importância do trabalhador é enfraquecida, o mesmo acontece com seu poder de resistência política. A primeira conclusão, portanto, é que, ao introduzir máquinas ou novas tecnologias, o capitalista consegue que o trabalhador produza mais e ainda tenha seu salário reduzido, já que seu poder de resistência diminui, à medida que diminui também a sua importância no processo de trabalho. Você já pensou nisso? Apesar de serem objetos inanimados, máquinas e tecnologias são composições sociais que sintetizam interesses específicos. Numa montadora de automóveis, a máquina é concebida para ser cada vez mais rápida. Em um caixa de supermercado, a máquina registradora é trocada para acelerar o tempo de registro dos produtos. Em geral, os aparatos tecnológicos obedecem ao mesmo princípio, atendem aos interesses do mercado e do lucro. Olhe ao seu redor e observe se as máquinas que você usa no seu dia a dia atendem ou não a esse princípio. Pense em como as máquinas são substituídas, sejam aquelas que você utiliza, sejam aquelas que estão diretamente ligadas à produção de outras mercadorias. A substituição do trabalho vivo por trabalho morto, isto é, de trabalhadores por máquinas, é comum na produção capitalista. Como vimos, essa estratégia tem relação direta com o aumento da produtividade, com maior controle do trabalhador e, portanto, com o aumento do lucro das empresas. Ao longo do tempo ocorreram alguns momentos de grande transformação produtiva no capitalismo. Cada vez que ocorre a diminuição dos lucros, os capitalistas tomam medidas para restaurar a lucratividade perdida. Nessas transformações, o modelo de produção é substituído por outro. No século XX, identificamos dois grandes momentos de reestruturação da produção: a implementação do modelo taylorista-fordista e o modelo ornista-toyotista. O taylorismo e o fordismo datam do final do século XIX e o início do século XX. O toyotismo, ou onismo, se desenvolveu nos anos 1960 no Japão e na década de 1970 na Europa e nos Estados Unidos, para depois então ganhar o mundo. O taylorismo é um tipo de organização gerencial, o que hoje podemos chamar de método de administração do trabalho, desenvolvido pelo engenheiro estadunidense Frederick Winslow Taylor, 1856-1915, e condensado em seu livro Princípio de Organização Científica, de 1911, pode ser sintetizado como um método de tempo e movimentos, cujo princípio geral era retirar o controle da produção das mãos dos operários, para com isso aumentar a produtividade do trabalho. Taylor notou que os trabalhadores levavam muito tempo para executar as suas tarefas. Para acelerar a produção, desenvolveu um processo de classificação e sistematização, dividindo o trabalho de um artesão em várias etapas simples, que podiam ser desempenhadas por operários recém-qualificados. Assim, aumentou a produtividade do trabalho e conseguiu controlar os trabalhadores. Com essa divisão do trabalho em tarefas muito simples e extremamente repetitivas, o trabalhador poderia ser substituído a qualquer momento. Isso enfraqueceu politicamente a classe trabalhadora, diminuindo também a média salarial. Taylor também introduziu um controle rígido de tempo de trabalho, fiscalizado por capatazes. Os operários deveriam fazer seu trabalho em um tempo cronometrado, sob a vigilância de supervisores. Taylor desenvolveu técnicas de manuseio dos produtos a fim de otimizar o tempo e estabeleceu salários por peça, sem introduzir uma só máquina. O sistema atingiu o objetivo central do capitalismo: fazer crescer os lucros ao aumentar a produtividade, com base no controle dos operários e na diminuição dos salários pagos. O taylorismo e o fordismo foram introduzidos praticamente
praticamente ao mesmo tempo nas fábricas de automóveis nos Estados Unidos e depois na Europa Ocidental. O industrial estadunidense Henry Ford, 1863-1947, se utilizou de todas as técnicas gerenciais introduzidas por Taylor, e a elas somou outras. Introduziu a esteira mecânica, que passava diante dos trabalhadores, poupando o tempo do transporte de peças. Estabeleceu também uma produção intensa, oferecendo elevação de salários em caso de superação das metas, incitando a concorrência entre os operários e estabelecendo regras de comportamento fora da fábrica. Ford controlava o consumo de bebidas alcoólicas, incentivava a produção e estimulava um modelo de vida que se baseava no consumo de produtos vindos das indústrias de automóveis e de eletrodomésticos. American Way of Life, isto é, um estilo de vida característico dos Estados Unidos, estimulado por esse tipo de produção de mercadorias. Nas palavras de Gramsci, na América, a racionalização do trabalho e o proibicionismo estão indubitavelmente ligados a investigações dos industriais sobre a vida íntima dos operários. Os serviços de inspeção criados por algumas empresas para controlar a moralidade dos operários são necessidades do método de trabalho. Taylor exprime com brutal cinismo o objetivo da sociedade americana: desenvolver em um grau máximo no trabalhador os comportamentos maquinais e automáticos, quebrar a velha conexão psicofísica do trabalho profissional qualificado, que exigia uma certa participação ativa da inteligência, da fantasia, da iniciativa do trabalhador, e reduzir as operações produtivas apenas ao aspecto físico maquinal. Juntos, o Taylorismo e o Fordismo caracterizam uma forma de reestruturação produtiva, que teve como objetivo central restaurar os lucros capitalistas. Tal reestruturação não se restringiu ao chão da fábrica. A introdução de técnicas gerenciais de controle dos trabalhadores, o Taylorismo, somado à tecnologia, esteira mecânica, a elevação dos salários por metas produtivas e a certas formas de conduta social fora das fábricas, constituiu um modo de vida intrinsecamente vinculado à produção em larga escala e, por consequência, ao consumo em massa. Muitos cientistas sociais procuram entender as consequências sociais das reestruturações produtivas, na medida em que as compreendem não somente como um processo de transformação tecnológico, mas também como um processo de reorganização política e ideológica das classes trabalhadoras. Por hoje é só. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui. Caso tenha gostado, dê um like, assine o canal e compartilhe com os amigos. Forte abraço e vitória sempre!